Olá pessoal, eu sou o professor Nivaldo, do Departamento de Física. Esta é a nossa primeira videoaula para discutirmos algumas questões que já foram utilizadas nas provas do Enem dos anos anteriores. Vamos pegar como base na microaula de hoje a prova do Enem do ano 2014, para que possamos discutir algumas questões relacionadas aos conteúdos de física do primeiro e segundo ano. Tá? Então, a primeira questão que eu trago para a nossa microaula é uma questão que envolve conteúdo do segundo ano. Tá? Ela fala sobre o pêndulo. Então, Christian Young, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade de pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajuste até que, no início do século XX, houve uma inovação que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de tempo. Então, essa questão aqui, o autor pede para desprezar as forças dissipativas e considerarmos a aceleração da gravidade constante. Ele quer saber esse tipo de relógio realiza corretamente a contagem de tempo necessário. Muito bem. Então nós temos aí essa questão abordando o conteúdo do segundo ano, movimento harmônico simples, oscilações, tem sobre o subtema pêndulo simples. Um pêndulo, se relembrar aqui, você tem que decomposto por uma haste horizontal ou fio e uma massa M pendular no fio. Então nós temos que, quando esse pêndulo está em repouso, fica na posição vertical normal aqui em repouso. Quando você puxa essa massa pendular para o lado e solta, ela começa a fazer pequenas oscilações, dependendo da amplitude como você quer esse pêndulo oscilar. Então, quando ele sai de um ponto A, vai no ponto B, retorna ao ponto A, você tem uma oscilação, um período. Esse período é o tempo que ele gasta para fazer isso. A questão abordada, ele se refere a um relógio que funciona como um pêndulo, que é essa figura que nós temos aqui. Então, aqui você tem um pêndulo, a massa pendular fica oscilando e você tem aqui a sua haste. Então, o relógio depende de duas grandezas fundamentais: a aceleração da gravidade local e o comprimento da haste. Como a questão referida, ele fala aqui para considerarmos a aceleração da gravidade constante, então fica dependendo apenas do comprimento do fio. Tá? Relembrando aqui a equação do pêndulo, que é T, que é o período, que é o tempo, 2π raiz quadrada de L sobre G. Então você já tem que a gravidade ela é constante, fica dependendo apenas do comprimento do fio. Então ele se refere o que é necessário para que o relógio funcione normalmente. Então o que nós precisamos é manter o comprimento do fio constante. Então a opção correta é a letra A. A questão 2, ele vem trazendo para nós aqui uma questão de análise de gráfico. Então você tem aqui uma certa ducha onde você vai analisar o consumo de água que o autor pede durante 30 dias. Então esse consumo de água, na questão ele fala que cada pessoa toma banho durante um dia, tá, por dia, e a duração desse banho é 8 minutos, certo? Então, se você olhar para o gráfico, você tem que a coluna vertical, a vazão da ducha, e na coluna horizontal você tem a medida em metros cúbicos de água, que é MCA, certo? Então, se você analisar no gráfico, você tem que, quando a vazão é 12, você tem a medida em metros cúbicos de 6 metros. Tá? Então você tem, de acordo com o gráfico aqui, você tem essa vazão Z representada por Z, que é 12 litros por metro. Tá?
Lembrando que o tempo em 30 dias, ele deu 30 dias é nosso tempo. O tempo do banho, 8 minutos. Quantidade de banhos por mês, 4 banhos, um a cada semana. Então, se você pegar o 4, que é 4 banhos por mês, multiplicar por 8 minutos de duração de um banho, vezes 30 dias, você vai chegar no resultado de 960 minutos, tá? Gasto durante o mês no banho. Pois bem, relembrando a equação de vazão, vazão é o volume sobre o tempo. A vazão que está dada no gráfico é 12 litros por minuto, igual ao volume que nós não sabemos que o autor está pedindo, dividido por 960 minutos. Minuto por minuto vai ser cancelado. Fazendo aqui uma regrinha de 3 simples, você vai encontrar que o volume é 11.520 litros. Logo a opção correta, a letra B. Na questão de número 3, nós vamos ter aí que questão de refração, né? Uma proposta de dispositivo capaz de indicar qualidade de gasolina vendida em postos, consequentemente evitar fraude. Então você vai ter relacionado aí conteúdo do segundo ano, tá? Ele quer saber aí o que vai acontecer aí com o raio de luz ao passar de um meio para outro, tá? Então essa questão aqui, ela vai abordar conteúdo do segundo ano óptica, que se refere à refração. O que é refração? A refração nada mais é do que a passagem da luz de um meio para outro. Então, quando a luz passa de um meio para outro, ela vai sofrer uma variação na sua velocidade. Logo, você tem a impressão de que um objeto dentro da água, dentro de qualquer outro líquido, ele tem um desvio. Esse desvio nada mais é do que a variação da velocidade quando a luz passa de um meio para outro, tá? Então, quando se trabalha com refração, nós temos que analisar os índices de refração, tá? Que o autor chama aqui de θ1 e θ2. Quando o raio de luz tem comportamentos diferentes, quando o raio de luz ele vem de um índice de refração maior, que é vou chamar aqui de meio 1, para o índice de refração menor, que é o meio 2, a tendência da luz era passar nesse reta aqui, ó, sem desvio. Como passa para outro meio, ela sofre um desvio. Então esse desvio, ela pode se aproximar dessa reta normal aqui horizontal, ou pode se afastar. Então ela vai se aproximar quando ela vier do meio do índice de refração maior para o índice de refração menor. Aqui o caso contrário, a luz vem do índice de refração maior para o meio de índice de refração maior. Então ela sofre um desvio de afastamento da reta normal, ok? Então essa questão ela vai tratar isso. Antes da gasolina, antes da fiscalização, a gasolina a princípio ela não é adulterada, ela tem um índice de refração, uma razão de índice de refração que é 1.4. Quando é feita a fiscalização que a gasolina possivelmente está adulterada, esse índice de refração que vai aumentar, certo? Então nós temos uma análise aqui da segunda lei da refração, que é a lei de Snell. Então você tem que o índice de refração 1 vezes o seno de I, que é o ângulo entre a normal e o raio incidente, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do raio refratado com a normal. Então, fazendo aqui a nossa regrinha, nós vamos ter que o seno de I sobre seno de R, N2 sobre N1. Antes da fiscalização, nós temos 1.4, tá? Que é a gasolina não adulterada. Quando ele faz a fiscalização e encontra 1.9, nós vamos ter uma distorção aí entre os fatores N2 por N1, tá? Então dá para observar aqui que o índice de refração com a gasolina adulterada é menor do que o índice de refração, é maior do que o índice de refração quando a gasolina não está adulterada. Então isso vai acontecer. Então a luz ela vai sofrer um desvio, porque você tem uma mistura, então ela não vai ter o mesmo comportamento que ela tinha antes de ser adulterada. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Ela vem, quando o índice de refração vem do meio maior para o meio menor, o que acontece? Ela se afasta. Quando ela vem do menor para o maior, ela vai o que? Ela vai se aproximar da reta normal. Então o índice de refração
o raio refratado ele vai se aproximar da a reta normal. Então a opção lá me parece que é a letra E, tá? Deixa eu retornar aqui para ver se é a letra E realmente. Isso, aproxima-se da normal a separação da superfície de separação, correto? Tá? Então nós vamos para a questão de número 4. Aqui ele está trazendo também uma abordagem sobre ondas eletromagnéticas, radiação de corpo negro, emissão de radiação, de partículas quando é aquecido. Então isso nós vamos ser trabalhado também dentro do segundo ano, ou então dentro do terceiro ano, dependendo de como é feito essa explanação pelos professores. Geralmente se trabalha no segundo ano. Então aqui, ó, alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência. Então, também é uma questão do segundo ano, que envolve ondas eletromagnéticas. Então, nosso corpo ele emite radiação. E essa radiação emitida pelo nosso corpo, ela está na faixa do infravermelho. Então, a opção correta é a letra C. Questão de número 5. Aqui ele traz uma tirinha muito interessante para se trabalhar, para envolver aí o aluno um pouco nesse processo de movimento, né? Então aqui é uma questão do primeiro ano sobre gravitação. Ele vai analisar o movimento do coelhinho na tirinha 2, como se refere, e já fala que o módulo da velocidade é constante. Se você analisar a tirinha 3 aqui do planeta, vai ver que o movimento é o que? O movimento circular uniforme. Então nós temos o movimento retilíneo uniforme, movimento circular uniforme, lá do primeiro ano, cinemática. Então, se o movimento é um movimento circular e uniforme, nós já vamos ter uma grandeza que nós não vamos ter, tá? Então, nós temos que no movimento circular, então nós temos aqui, ele quer saber o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho. Então ele quer saber o vetor aceleração. Cuidado que bem aqui ele já dá uma dica para você: velocidade, módulo da velocidade constante. Perfeito. Então aqui eu tenho o nosso movimento circular. Para dentro aqui do movimento, dentro você tem a aceleração centrípeta. Para fora aqui saindo nós temos a aceleração tangencial, e aqui nós temos a nossa aceleração resultante. Então, se o corpo está se movimentando de forma circular, ele vai mudar a direção da velocidade, mas não muda o módulo da velocidade. Se ele não vai mudar o módulo da velocidade, significa dizer que minha aceleração tangencial vai ser nula. Logo, nós temos aí a letra A. Na questão 6, novamente vamos trabalhar com questões que envolvem ondas, tá? Ondas de TV, ondas de rádio. Então são conteúdos também do segundo ano, como na questão de número 4, tá? Então essa questão ele traz aqui, ao sintonizarmos uma estação de rádio, um canal ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito então aqui você tem absorção de energia. Quando é que eu tenho uma absorção de energia? Quando você faz com que algo vibre em sua frequência com a frequência de outro objeto, então você tem uma absorção de energia, tá? Então essa absorção de energia que você tem do receptor e a onda eletromagnética incidente vai fazer com que o corpo fique o quê? Em vibração. O fenômeno que vibra, que já vimos lá no segundo ano, você vai ver que quando algo vibra que recebe energia, só pode ser o que? Ressonância.
tá? Então a opção correta é a letra E. A questão 7 também se refere a ondas sonoras, tá? Acústica, também outra oportunidade para você estar trabalhando essa parte da física que é do segundo ano, tá? Então aqui nós temos aqui essa questão vem contextualizando, falando aqui que um adolescente, quando adolescente, as notas tardes após as aulas, as nossas tardes após as aulas consistem em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shedriak e desafiar nosso amigo Hamilton e descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui ouvido absoluto. Então veja bem, aqui o autor ele está trazendo, se referindo à altura do som, né, da nota musical que ele vai trazer. Então cada nota, tá? Cada nota é um componente de um acorde musical, é uma característica por sua altura que ela vai emitir, tá? Então essa propriedade da acústica que está associada à frequência típica da nota considerada. Então quando ele toca um acorde, cada acorde tem sua o que? Tem sua frequência. Então a opção correta aqui que nós temos é frequência, letra A. Tá? Então ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima.